extremamente característica de um espírito fascinador, que só quer dominar e impor suas ideias, né? Outro ponto que eu colocaria, as pessoas estudavam, Lígia, mas eram poucas. E mesmo essas poucas que estudavam, a gente não tem o movimento espírita estudando a revista espírita. A gente não tem o movimento espírita estudando a revista espírita, que é aonde realmente muitas das dúvidas que as pessoas têm, a revista espírita tira. A gente teve quase 100 anos, foi nos anos 50, eu acho, anos 50 do século XX, que a revista vai ter a primeira tradução pro português. E não é a FEB quem faz. A FEB foi fazer tradução da revista nos anos 2000. Então tem todo esse contexto. E eu diria, por fim, a pressão do mundo espiritual. E eu diria isso baseado em... Vou dar aqui, tentar dar quatro justificativas para isso. Primeiro, Kardec. Kardec diz, tanto na Viagem Espírita quanto no próprio Livro dos Médiuns, que quando ele cria o Livro dos Médiuns, os espíritos, os próprios espíritos do mundo espiritual, vão ficar muito incomodados, porque Kardec estava dando um manual e estava desmascarando os espíritos mistificadores e fascinadores. Kardec vai dizer, eu tenho inimigos, inclusive no mundo espiritual. Porque eles não, os espíritos inferiores do mundo espiritual, eles não querem ser descobertos como o espiritismo faz. Não querem ser descobertos como o espiritismo faz. Então, há uma pressão muito grande para que não se estude o espiritismo tal qual ele é. O outro exemplo que eu diria é o do próprio Chico, né? Ele mesmo chegou a ter uma certa dúvida e rapidinho o Emmanuel e o André Luiz já deram um jeito de convencer ele. Lembra, quem conhece a história, o Chico diz que o Emmanuel tirou ele do corpo e levou ele até nosso lar e mostrou como a cidade realmente existia. Mostrou como a cidade existia. No capítulo da fascinação, que eu tratei no meu vídeo lá do nosso Lar Segundo o Espiritismo essa semana, Kardec diz exatamente isso. A fascinação é uma ilusão que o espírito causa no médium justamente referente às comunicações. Então a pessoa ela pode ser muito racional em outras áreas, quando é referente às comunicações, o espírito manipula o raciocínio dela, porque eles não querem ser descobertos. E um exemplo que eu uso, que eu uso no sentido que eu posso relatar enquanto experiência pessoal. Isso é um relato meu de experiência pessoal. Claro que ele não serve, a experiência pessoal minha não serve praticamente para nada, mas é uma coisa curiosa de eu contar. Eu já disse aqui para vocês, já contei, que desde que eu comecei a fazer o projeto Nosso Lar Segundo o Espiritismo, é quase todas as noites, até hoje. Isso continua até hoje. Desde que eu iniciei lá em janeiro. Vem espíritos me dizer assim no sonho: nós vamos te mostrar como as obras do André Luiz estão corretas e Kardec não. E eles ficam me mostrando um monte de cidade, de lugar. Eu acordo de manhã com discursos na minha cabeça defendendo a obra Nosso Lar. Tamanho é a influência desses espíritos, que não querem. Então eu diria que essa soma de coisas talvez ajudem a explicar. E por fim, agora eu prometo que eu fico quieto, isso é tão forte que os próprios grandes kardecianos que nos ajudaram, inclusive, a ver o que a gente vê hoje, também no início foram iludidos. Se vocês pegarem o próprio Cosme, o próprio Chibene, eles têm comentários lá no passado afeitos à obra do André Luiz, à obra do Emmanuel, que depois eles mesmos reconheceram e demorou um tempo para eles acordarem, né? Mesmo eles, que têm um bom conhecimento,
Veja, estou falando aqui como pessoas estudiosas, sérias, não estou criando uma idolatria no sentido moral, né? Estou falando de pessoas que têm uma visão do entendimento de Kardec muito, muito boa, mesmo eles no início se enganaram e depois tiveram que mudar de ideia. E nós, a gente só acordou ouvindo eles falar. Porque um dia eu ouvi o Cosme, um dia, em 2007, foi a primeira vez que eu vi alguém questionar André Luiz e foi o Cosme, 2007. E ele começou a falar sobre o André Luiz e mostrar as contradições, e eu lembro que eu pensava assim, meu Deus, eu não tinha pensado isso. E eu já tinha lido as obras de Kardec, né? Não tinha lido a revista só. Mas as demais obras eu já tinha lido muitas vezes, que eu iniciei em 2002 no Movimento Espírita. E da mesma forma agora, muitas pessoas que nos escutam dizem exatamente isso, que nem a gente um dia pensou, mas sabe que eu não tinha pensado nisso? Sabe que eu não tinha reparado nessa contradição? Então, é bem aquela coisa, quando alguém começa a falar, o outro começa a falar, que o outro começa a falar, e por isso que é a questão dos os tempos são chegados, né? O progresso é inevitável, porque pode demorar um tempo, mas conforme o tempo passa, as coisas vão se clareando, né? Eu acredito que esse conjunto aí talvez ajude a explicar muito do que aconteceu. São realmente vários fatores históricos, enfim, da fascinação, são vários fatores, né? O Eric, Só pode falar. tem mais comentário? Porque eu só queria ler um trecho aqui que vocês estão mencionando da fascinação, que acho que para ajudar a gente a... Posso ler rapidinho? Manda ver. Kardec está falando da fascinação capítulo da obsessão que diz respeito aos médiums, né? Diz respeito aos médiums, é importante deixar claro isso, mas é muito curioso como partes dessa definição cabem também às pessoas que não são médiums propriamente e que caíram na ilusão de aceitar esses sistemas, né? Então ele diz sobre a fascinação: é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. É exatamente o que o Michel comentou inicialmente, né? Paralisa o raciocínio relativo às comunicações. Então a pessoa usa o raciocínio dela bem em outras áreas, é exatamente o que o Michel falou. Ela trabalha bem, ela faz conta matemática, ela raciocina com lógica em outras áreas da vida dela. Mas, com relação às comunicações, não. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. Dá para estender para o espiritismo e os não espíritas quando veem isso. Fala, meu Deus do céu, que negócio estranho esse nosso lar. Tem muralha, tem dardo magnético, tem... É isso aí que o espiritismo acredita que é o mundo espiritual? Aí os não espíritas acham um absurdo, mas aí vai falar da crença do outro? Não fala, né? A ilusão pode mesmo ir até o ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Eu não duvido que tenha gente que acha a obra Nosso Lar maravilhosa. E a pessoa não vê que tem absurdos ali dentro. Fora erro acreditar que a este gênero de obsessão só estão sujeitas as pessoas simples, ignorantes e baldas de senso. Dela não se acham isentos nem os homens de mais espírito, os mais instruídos e os mais inteligentes, sob outros aspectos. O que prova que tal aberração é efeito de uma causa estranha, cuja influência ele sofre. Está falando dos médios, né? Mas, assim, eu não sei o que vocês acham. Daria facilmente para estender essa definição para as pessoas do movimento espírita no geral que acreditaram nisso, né? Não estou
Bom, vai saber.